A Casa Assustadora. Eu me chamo Ângelo, moro em Guarapari, no Espírito Santo. Tenho 34 anos, sou caminhoneiro e te escuto muito durante minhas viagens. Bom, esse relato aconteceu quando eu tinha somente 3 anos de idade. E o fato foi presenciado por meus pais, minhas 3 irmãs e por mim, mas que devido à pouca idade, eu não me lembro das coisas que aconteceram. Mas a minha família sempre comenta sobre isso quando estamos reunidos. Tudo começou quando o patrão do meu pai naquela época ofereceu uma casa para nossa família morar. Mudamos para essa casa e logo quando chegamos, um amigo de trabalho do meu pai avisou que a casa era assombrada, pois ele e a esposa haviam morado lá e que conseguiram ficar por apenas uma semana e depois tiveram que mudar. Mas, como era de graça, sem pagar aluguel, meus pais não deram importância para isso, não. Mas, no decorrer dos dias, eventos estranhos começaram a acontecer. Coisas tipo barulho de chuveiro ligado, parecia que tinha alguém tomando banho, sendo que o banheiro estava vazio. Chegavam em casa e se deparavam com as portas e janelas abertas. Meu pai tinha um som que ficava em cima da estante, mas sempre que chegava em casa, o som estava no chão. Tinha barulhos de pessoas conversando no quintal e às vezes capinando, e isso era bem frequente. Soco nas portas e janelas. Ai, não foram raras as vezes que minha mãe teve que se levantar de madrugada para fechar a porta da sala, que sempre estava escancarada. Meu pai disse que uma vez estava na sala e de repente ele sentiu um empurrão no sofá onde ele estava e ele foi correndo para a cama. Meu pai nunca entrava em casa sozinho. Ele ficava no portão esperando minha mãe chegar, pois a minha mãe sempre foi mais corajosa e não se abalava com essas coisas. Nesse período, a minha irmã do meio passou a ser atormentada por um espírito. Ela conta que a imagem de um homem sempre aparecia e ficava mexendo com ela. A minha mãe chegou a pedir ajuda a alguns pastores e assim a minha irmã ficou em paz. Acredita-se que a casa era daquele jeito porque o filho do patrão fazia trabalho de magia no local antes de nos mudarmos para lá. Bom, e tem mais um relato curtinho. Isso aconteceu com um amigo que também é caminhoneiro e sempre presenciava coisas na estrada. E eu acredito que era verdade as coisas que ele me falava, porque ele me contava sempre com os olhos cheios d'água. No dia em que a avó desse meu amigo faleceu, eu estava conversando com ele e dando meus pêsames, quando, em um áudio que ele me enviou, veio uma voz sussurrando de fundo e ele estava sozinho em casa porque todos já estavam no velório. Cara, isso foi muito assustador. Bom, e esse foi o meu relato. A criatura macabra. Olá, me chamo Isaac, sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo há muito tempo, na minha antiga casa. Em uma noite, quando eu tinha uns 5 anos, meu pai ainda não havia chegado do trabalho. Então estava em casa eu, a minha mãe e a minha irmã. Minha mãe fez a comida e depois que terminamos de comer, ela foi tomar banho. De repente, ela saiu correndo desesperada do banheiro. Ela nos colocou na cozinha e depois trancou a porta. Perguntei o que tinha acontecido e ela me disse que quando estava escovando os dentes, ela viu no vidro do banheiro uma criatura olhando para ela. Aquilo tinha a cara preta, deformada e uma mancha branca no rosto. Gente, eu fiquei gelado de tanto medo. Depois que tudo se acalmou, meu pai chegou do trabalho e estávamos na sala, até que quando eu olhei para a janela da sala, aquela criatura que minha mãe descrevera estava lá, com um sorriso macabro estampado no rosto. Eu dei um grito, aí a criatura saiu e depois disso começaram a dar batidas na porta. Meu pai ficou segurando a maçaneta e depois de 1 minuto a criatura foi embora. Naquela noite dormiu todo mundo junto devido ao medo que passamos. Amigos de luz. Eu estava sozinha em casa, pois as minhas filhas tinham ido para a casa do pai. Era por volta das 3 horas da madrugada quando eu comecei a ouvir. Mãe,
Mãe, Como eu tenho consciência da minha capacidade de ver e ouvir, e sabendo que eu estava sozinha em casa, eu relutei em abrir os olhos, não por medo de assombração, mas tem muita coisa que eu consigo prever. Nunca sei o que é até acontecer, mas eu, como já pressenti duas mortes, uma de um amigo e outra de um completo desconhecido que faleceu na minha frente, e da mesma forma que eu vi, eu sempre fico com medo de prever algo com uma pessoa próxima. Mas voltando ao relato, eu tentei o máximo que pude não abrir os olhos, mas abri. E na janela do meu quarto tinha um rosto muito sinistro. Sabe aqueles vitrões antigos, tipo basculante? Era desses, e a pessoa estava de fora, com a cabeça toda do lado de dentro. Eu me desesperei, já pensei no pior, e comecei a orar, pedindo ajuda aos irmãos de luz. E assim que perdi o medo, aquela cara desapareceu. Se fosse uma pessoa de verdade, teria que ter pelo menos 2 metros de altura e ser bem magrinho, porque o vão do basculante, por onde ele passou, era bem estreito. E continuei minha súplica por ajuda, porque as minhas filhas estavam em uma fazenda e não tinha como eu ligar para saber se estava tudo bem com elas. E o horário não era apropriado também. Eu chorei e orei não sei por quanto tempo e acabei adormecendo. E quando percebi, meu quarto estava iluminado, como se já estivesse com o sol das 9 da manhã. Acordei pensando que havia perdido a hora, mas quando abri os olhos e passei a mão no rosto, o breu já havia voltado, escurecendo todo o quarto. E então bateram na parede de casa por 3 vezes. E depois disso, nada mais aconteceu naquela noite. Quando bateu, eu ainda perguntei quem era, e ninguém respondeu. Eu sabia que era a notícia que meus irmãos de luz trouxeram para mim. Eu tenho 3 filhas. 2 estavam com o pai delas e a outra estava com meu pai. Nas minhas orações, eu pedi para ter notícia das 3 e foram 3 batidas, logo após o clarão da luz divina. E a calma encheu meu peito. O nó que estava em minha garganta desapareceu. Eu não sei o que era naquele dia, mas eu tenho certeza que queria me derrubar, pois eu sempre peço para os amigos de luz não me deixarem ver o que eu não aguentaria. E esse veio pregar uma peça em mim. Vou contar mais um relato, e esse aconteceu há muitos anos, quando eu ainda tinha somente 2 filhas, uma com 6 e a outra com 2 anos de idade. Morávamos em um barracão de 2 cômodos e um banheiro. A porta de saída era bem no meio e ficava na direção do banheiro que dividia 2 cômodos. O tanque que eu usava para lavar louça e roupa era encostado na parede que ficava voltada para o fundo do quintal. Em um dia eu levei a minha filha de 6 anos, a Débora, para a escola. Voltei para casa com a minha outra filha, a Gabriela. Arrumei a cozinha, coloquei toda a roupa para fora e pensei comigo. Eu vou lavar a louça enquanto o tanquinho enche para depois bater as roupas. Entrei no quarto, tirei todas as roupas do tanquinho, coloquei o sabão, o amaciante e a quiboa em cima da mesa. Peguei o tanquinho, que era leve, e coloquei para fora. E deixei lá enchendo. Lavei a louça, coloquei uma bacia e fui guardá-las. Quando terminei, o tanquinho já estava cheio. Então fui lá buscar o sabão, o amaciante e a quiboa que eu havia deixado na mesa. Mas não estavam mais lá. Aí eu briguei com a Gabriela, perguntei se ela havia mexido e ela disse que não. Gente, eu procurei no quintal todo, revirei a casa toda e nada. Depois de mais 1 hora procurando, eu virei e disse: podem ficar, mas quando se cansarem de brincar comigo, por favor, devolvam. Fui lá fora, joguei a água que estava no tanquinho nas plantas, peguei o tanquinho, levei para o quarto, coloquei as roupas sujas dentro dele novamente. E quando cheguei na cozinha, lá estavam, bem em cima da mesa, no mesmo lugar onde havia colocado o sabão em pó, o amaciante e a quiboa. Esses relatos foram enviados pela Daniele. Dores do Paraibuna. Minha família sempre gostou muito de pescar. E nesse dia, o meu avô e meu tio saíram para pescar. E era período de quaresma. O local escolhido foi uma represa onde fica até hoje uma igreja ilhada.
a Igreja Nossa Senhora das Dores. Antigamente, esse lugar era um distrito da cidade onde moramos. Existe a Nova Dores e a Antiga Dores. Em 1884, foi construída a Igreja de Nossa Senhora das Dores. Já na década de 1950, foi projetada a barragem de Chapéu d'Uvas. A obra foi concluída apenas em 1994, o que acarretou o represamento das águas do rio Paraibuna e, consequentemente, a submersão da antiga vila de Dores. Os moradores foram deslocados para uma nova vila que foi construída, denominada Nova Dores, a 2 quilômetros da antiga. Da antiga vila restou as ruínas da igreja e o cemitério. Nos períodos de pouca chuva, as pessoas aproveitam para pescar no local onde fica a igreja de Nossa Senhora das Dores, porque a margem da represa fica mais baixa. Meu avô estava acampando no local com mais um filho, que é um dos meus tios. Quando eles iam, ficava a noite toda pescando e conversando. Aí nesse dia, conversa vai, conversa vem. De repente, eles viram, à beira da represa, um clarão muito forte, que surgia e depois desaparecia. A princípio, eles pensaram que pudesse ser alguém que estivesse acampando, pois era normal usarem lanterna ali no local. Pois bem, passou um tempo e o clarão começou a ficar mais próximo de onde eles estavam. Aí eles começaram a ficar com medo e, por precaução, pegaram um facão e um porrete, pois poderia ser alguém sem maldade, mas também poderia ser alguém querendo fazer mal a eles. De repente, eles viram uma pessoa que parecia flutuar. E quanto mais se aproximava, ficava mais claro. Meu avô e meu tio ficaram paralisados quando viram mais de perto e perceberam que se tratava de um padre. Ele vestia uma batina bem clara. Tinha uma luz muito forte em volta de si e não andava pelos pés. Como eu disse, ele só flutuava. Eles ficaram paralisados de medo e a única coisa que conseguiram fazer foi silêncio, para que aquela alma pudesse passar por eles em paz. O padre passou e desapareceu na escuridão. Eles pararam de pescar e entraram na barraca para tentar dormir depois do ocorrido. A minha avó, que também já é falecida, contava que eles chegaram brancos no dia seguinte contando o ocorrido. Minha avó dizia também que havia muitas histórias naquela época sobre o distrito, porque tanto o padre quanto as famílias que moravam nas Dores Velha não queriam deixar suas casas e nem a igreja que tinham lutado tanto para construir. Esse relato foi enviado pela Natasha. Pânico na madrugada. Era em torno da 1h da madrugada. Tenho o costume de dormir tarde mesmo. Eu estava sentindo alguém me observando. Achei normal, pois eu pensei que eram meus pais na cozinha. Até aí estava tudo bem. Aí fui dormir. As horas foram passando e eu não conseguia dormir. Até que comecei a cochilar. E com isso comecei a sentir frio. Mas era muito frio mesmo. E acordei para arrumar a coberta e tals. E com isso me deparei com uma criancinha atrás do vão do meu guarda-roupa. Fiquei muito assustado e entrei em pânico, pois eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu chamei meus pais para eles verem, e eles perguntavam o que estava acontecendo, mas eu não respondia, só chorava e apontava para o canto do guarda-roupas. E eles, sem entender, foram ver, e não tinha nada. Bom, só sei que no dia seguinte fui parar no hospital com uma febre muito alta. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.